primeira edição. O caminho que leva à informação da cidade, que é notícia. Oferecimento: Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Ótica Nova Visão, Sindicato Rural de Alegrete. 6h46, 6h46, estamos iniciando Rota na sua primeira edição desta quarta-feira, 20 de maio. O tempo é bom em Alegrete, temperatura na marca de 17 graus aqui em nossos estúdios. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975 Milhões FM, Rota na sua primeira edição. Nosso telefone à disposição, 3422-2930, também o nosso WhatsApp, 991-53-0303. A vida coloca diante de nós muitos obstáculos, muitos desvios. Cria algumas vezes labirintos que não parecem ter saída. Quando tudo à sua volta parecer desmoronar, pense que a sua fortaleza está dentro do seu coração. Acredite em uma força que ultrapassa as suas capacidades. Tenha fé. Não desista. Enquanto há vida, há uma luz. E ela estará sempre ao teu lado, em todos os momentos. Uma luz positiva, uma luz de bem. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! 6h47, começamos com uma mensagem positiva de todos os dias aqui no Rota 97 em sua primeira edição, nessa quarta-feira, desejando a todos um bom dia e também um feliz aniversário àqueles que completam mais um ano de vida nessa data de hoje, 20 de maio, parabéns. Quarta-feira, o tempo é bom, a temperatura 17 graus em nosso estúdio. Giovanni, bom dia. Bom dia, Lismar, sucesso aí para você na condução do Rota 97, bom dia para os demais colegas de trabalhos e também bom dia especial para os nossos ouvintes, né? O pessoal que acorda cedo da manhã. Tu sabe que tem ouvintes nossos, Lismar, que comentam com a gente na rua aí, que acordam 4h30, 5 horas para ouvir o Macedo, né? E a sua equipe, e depois ficam sintonizados, aguardando a expectativa do Rota 97, porque nós procuramos trazer a notícia geralmente aqui do nosso Alegrete, né? As notícias do dia a dia, os fatos, enfim, os acontecimentos. Então, nosso muito obrigado, uma feliz quarta-feira para todos, muita saúde, né? Muita paz. O resto, viu, meu irmão? Ó, o resto vamos correr atrás, né? Tendo saúde, tendo paz, tendo fé, isso aí realmente a gente supera tudo, né? Bom, dia 20, hein? Dia 20 de maio, a fase da lua é minguante, hein? Minguante a fase da lua e a temperatura, pessoal, por volta de 5h30 da manhã, na Andradas, aqui no centro do Alegrete, 16 graus, 17 no Calçadão, ali no centro da cidade. Já se passaram 140 dias do ano, estão faltando, sabe quanto? 226 dias para 2021. Eu acompanhava o pessoal da Gaúcha comentando que hoje é dia do pedagogo, né? Parabéns aí a todos os pedagogos e pedagogas, né? Professores realmente que fazem um trabalho espetacular. Porque se nós estamos aqui, né, Elismário, graças à nossa família que nos dá o respaldo e o professor que nos ensinou o beabá, como se diz, né? Para sabermos ler e escrever e estarmos aqui. Então nós queremos nesse dia parabenizar a todos os pedagogos. Em especial quero mandar um grande abraço para minha esposa, a professora Análise, que é pedagoga, né? E especialmente aí para todos que acompanham o Rota 97. Parabéns aí para todos os pedagogos aqui do nosso Alegrete. A todos, bom dia mesmo. 6h49, 6h49, temperatura 17 graus. Vamos agora com o nosso balanço da Covid-19. No Brasil, já são 271.628 casos no país confirmados de coronavírus, com 17.971 óbitos pela Covid-19. No Rio Grande do Sul, nós temos já confirmados 3.798 casos de coronavírus, com 160 mortes por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Em Alegrete, 3 casos suspeitos, 6 casos confirmados, 4 casos curados, 34 pessoas monitoradas e 22 casos descartados aqui em Alegrete. 6h50, 6h50. E sabe, lendo o jornal de ontem, viu, Mário, o jornal Diário Gaúcho trazia uma matéria que até eu recortei aqui, porque realmente é uma notícia boa para a gente começar bem essa quarta-feira, trazendo uma expectativa para o pessoal que muitas vezes está preocupado. É a esperança de uma vacina, hein? Para combater a Covid-19. E uma empresa de biotecnologia
tecnologia Moderna, localizado nos Estados Unidos, anunciou ontem resultados provisórios positivos na fase inicial de ensaios clínicos de vacina contra o coronavírus. Aplicada em um pequeno número de voluntários, o medicamento aparentemente produziu uma resposta imune em 8 pacientes que receberam da mesma magnitude que aqueles que foram infectados com o vírus, de acordo com a empresa. Isso sugere que, embora não seja uma prova final, que a vacina desencadeie, uma resposta positiva para combater essa doença danada que é a Covid-19. Uma boa notícia, né? Imagina só. E o que me chama a atenção aqui, Vilismário, é que 8 pessoas se colocaram à disposição, para que fosse infiltrados o vírus, para que depois fosse aplicada essa vacina, que realmente são pessoas, preocupadas com a vida do ser humano. 6h51, 6h51, nossa ronda policial. Uma mulher de 54 anos registrou na semana passada estupro à filha de 13 anos quando esta teria 8 anos. O crime teria sido cometido pelo padrasto da adolescente e a polícia civil investiga o caso. Uma moto Yamaha Factor placa IPE 1L32 foi furtada na madrugada de ontem no Capão do Angico. 2 indivíduos suspeitos foram vistos nas imediações. Qualquer informação, ligar para o 190. Na tarde de segunda-feira, um homem de 65 anos foi encontrado morto em frente à residência onde trabalhava na localidade do Mariano Pinto. A irmã que encontrou o corpo do homem relatou que ele era cardíaco, hipertenso e diabético. Uma mulher foi presa em flagrante ontem, acusada de atear fogo em residência com moradora dormindo no interior do local. A tentativa de homicídio ocorreu no bairro Nilo Soares Gonçalves no final da tarde. A mulher e a dona da casa tiveram um desentendimento e no final da tarde, enquanto a dona da casa dormia, a acusada ateou fogo nos móveis. As 2 mulheres foram encaminhadas à delegacia de polícia e determinada a prisão em flagrante para a autora. Depois de ouvida, foi encaminhada ao presídio estadual de Alegrete. E uma senhora de 60 anos teve o celular roubado no portão da sua casa no bairro Isabel por um indivíduo que lhe deu uma gravata e fugiu em direção ao bairro Macedo levando o celular da vítima. A Polícia Civil investiga o caso. 6h52 e no Rota 97, o padre Silvio Luiz Quevedo também participando aqui, mandando uma boa notícia, hein? Agora às 7h15 tem terço dos homens lá no Templo da Matriz São José. Um abraço fraterno, minha bênção. Obrigado, padre Silvio, que está abençoando toda a comunidade alegretense e avisando, hein? Agora às 7h15 tem terço dos homens lá no Templo da Matriz São José. Nosso ouvinte, nosso amigo Romário, sempre acompanhando a programação desde cedo. Ele registra aqui pelo WhatsApp da Minuano 991530303. Ele diz que é vendedor de verduras lá do Caverá e também da Sanga do Brandão. Obrigado, Romário. Um bom dia, um bom trabalho, Romário. Obrigado pela audiência aqui do Rota 97 em sua primeira edição. E o Ministério da Saúde habilita 7 novos leitos da UTI para Alegrete e foi publicado no Diário Oficial da União, portaria 1280, do dia 19 de maio, pelo Ministério da Saúde, que habilita 7 novos leitos de UTI para o Hospital da Santa Casa e Caridade de Alegrete, que vai disponibilizar no valor de R$1 milhão para custeio. A informação é do gabinete do senador Luiz Carlos Reising. 6h53 pelas ruas do Alegrete. Rua Euclides da Cunha. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo em 20 de janeiro de 1866 e morreu no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 1909. Foi um escritor e jornalista brasileiro. Nascido em Cantagalo, estudou na Escola Politécnica e na Escola Militar da Praia Vermelha, tornando-se brevemente um militar. Ingressou no jornal A Província de São Paulo, hoje o Estado de São Paulo, enquanto recebia título de bacharel e primeiro-tenente. Em 1897, tornou-se jornalista correspondente de guerra e cobriu alguns dos principais acontecimentos da Guerra de Canudos. Reconhecido por seu trabalho, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903. Sua obra continua relevante no âmbito nacional e é estudada no mundo acadêmico. Cidades fortemente ligadas à sua vida comemoram a Semana Euclidiana, em razão de Os Sertões. A obra é reconhecida por seu regionalismo e neologismo típicos do período pré-modernista e influentes nas origens do modernismo. A Rua Euclides da Cunha fica em Alegrete, na esquina fica o sindicato, o terminal, é uma quadra só, a Euclides da Cunha aqui no centro de Alegrete, que demanda para a Venâncio Aires com o terminal de ônibus aqui de Alegrete. 6h55. E falando sobre vacinação, hein? Uma boa notícia também, pessoal aí sabendo, de que a vacinação, ou seja, a terceira fase, iniciou no último dia 18 e vai até o dia 5 de junho. É a vacinação contra a gripe, contra a influenza, né? São pessoas de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas
poderão fazer a sua vacinação. Importante lembrar, viu, pessoal? Tem que ir usando máscara de proteção. A vacinação é feita nas UBSs com sala de vacinação em Alegrete. Vamos com o Minuto do Esporte, Giovanni. O Minuto do Esporte aqui na Minuano FM desta quarta-feira tem oferecimento da CAAL Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. CAAL Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, na Avenida Tiaraju, lá no bairro São Pastor. Treinamentos para goleiros. O Hércio Silveira, o Sapinho, avisa aos jovens interessados em treinar na função de goleiro de que toda semana, ou seja, nas segundas, quartas e sextas-feiras, está realizando os treinos lá no campo da Toca do Santos Futebol Clube. O Hércio Silveira lembra que os treinos só poderão ser realizados com toda a recomendação e restrições conforme o decreto municipal. Sargento Aldenir continua acompanhando o projeto da Vila Olímpica em Brasília. Toninho Fagundes, presidente da fundação que busca a construção da Vila Olímpica em Alegrete, em parceria com a Unipampa, informou a reportagem da Minuano que o sargento Aldenir Kinikoff está acompanhando o andamento do projeto para construir na cidade de Alegrete a Vila Olímpica, o antigo sonho da comunidade esportiva de Alegrete. O sargento Aldenir informou de que o novo coordenador do esporte no governo federal também está empenhado na aprovação desse projeto para o município de Alegrete. Novo local do Museu de Esportes continua indefinido. E o Museu de Esportes, que hoje está localizado no estádio Farroupilha, continua fechado para visitações. O novo local ainda está em estudo pelas autoridades e responsáveis em buscar esse novo espaço aqui em Alegrete. O Museu do Esporte, que leva o nome do João Saldanha, o João Somedo, aquele que formou a base da seleção brasileira, que conquistou o tricampeonato mundial no México em 1970. Ex-volante do Internacional se torna um dos jogadores mais bem pagos do Oriente Médio. E o volante Anselmo, que passou pelo Internacional e foi emprestado ao Sport Recife, onde fez uma boa campanha no estadual e no nacional de 2019, foi contratado por um time da Arábia Saudita. Na semana que passou, Anselmo renovou o contrato com a equipe do Al-Veda da Arábia e se tornou um dos atletas mais bem pagos. O novo vínculo do firmado em meio essa pandemia com o jogador, né? Realmente o Anselmo é um dos jogadores mais bem pagos, segundo informações aqui da crônica, no Oriente Médio. Clubes do interior do Rio Grande do Sul já planejam o futuro da temporada. Com a previsão do retorno do gauchão do final de julho e início de agosto, os clubes do interior do Rio Grande do Sul já organizam o futuro da temporada. A mudança do regulamento, que tirou o rebaixamento, dá uma certa relativa tranquilidade a eles que lutavam para não cair para a divisão de acesso. O que preocupa agora é o prejuízo financeiro para 2021 com relação às cotas de patrocínio. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da CAAL Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. CAAL Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul. Matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, a sede fica na Avenida Tiaraju, no bairro São Pastor. O esporte na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 6h59, 6h59. Desmatamento da Amazônia em abril foi o maior dos últimos 10 anos, com 529 quilômetros quadrados da floresta derrubada. Os dados divulgados ontem são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que não é ligado ao governo. E Alegrete tem bons editores, né, como poetas e também escritores. Quero aqui fazer um registro que o poeta alegretense, o Jesus Alberto, ele vai lançar um livro em breve, em Poesias e Poemas. O alegretense vai fazer o lançamento em breve. O título do livro é De um Campeador de Versos. É um livro para todos que gostam de poesias campeiras, poesias e versos que falam dos sentimentos e a vida, dos mais elevados valores humanos, em especial o gaúcho. Agora são 7h. Rota 97, primeira edição desta quarta-feira, 20 de maio, tempo bom, temperatura de 17 graus em nossos estúdios. Vem aí, notícia da hora, direto ao ponto, via Rede Gaúcha Sat. Já voltamos, não sai daí. Fica aqui, fica Minuano.
Anchieta, 130 anos. Colégio Anchieta ensinando a pensar apresenta... Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Cremers em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe Gaúcha ZH mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Com permissão de reabertura pela Prefeitura de Porto Alegre, bares e lancherias já começam a atender clientes em mesas aqui em Porto Alegre, mas com restrições, né, Tiago Boff? Com distanciamento entre clientes, Macedo, controlado pelos funcionários e sem aglomerações no seu interior, lancherias e bares de Porto Alegre voltaram a receber clientes. Nós passamos por uma lancheria no bairro Santana, onde parte das mesas foram retiradas. Essa parte das mesas foi retirada justamente para evitar aglomerações. Lá nós já encontramos 2 clientes sentados tomando café, uma delas uma senhora de 64 anos que diz que tem no bar a amizade dos frequentadores e das pessoas que cuidam desse restaurante. Tomava seu café, e isso com distanciamento entre as mesas. Nós estamos agora no bairro Petrópolis, onde o dono da lancheria diz que está fazendo os últimos ajustes para reabrir. A capacidade de clientes tem que respeitar a regra geral do decreto municipal, no máximo 50% de ocupação, 2 metros de distanciamento, e os funcionários precisam de máscaras para chegar ao local no transporte público. Shoppings de Porto Alegre começam a comunicar lojistas sobre a retomada das atividades na sexta-feira. Giane Guerra. Horas após a publicação do decreto municipal de reabertura, alguns shoppings da capital já começaram a enviar circulares para os comerciantes, avisando da reabertura. No caso do Shopping Total do Iguatemi e do Praia de Belas, a retomada ocorre a partir de sexta-feira, com horários reduzidos. As lojas poderão funcionar a partir do meio-dia e o horário de recebimento dos clientes irá até às 8 horas da noite. Ainda conforme os comunicados, os cinemas e áreas de entretenimento não poderão funcionar durante este período. A preparação dos shoppings começou ainda no final de semana, incluindo a sanitização dos espaços e instalação de equipamentos. Havia expectativa de retomada nesta semana, mas várias medidas ainda precisam ser adotadas nos estabelecimentos. E outro ponto é que muitos funcionários de lojistas estavam com um contrato suspenso, contrato de trabalho. Conforme a medida provisória do governo federal, é necessário comunicá-los do retorno com 48 horas de antecedência. Militar sem formação na área médica, ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, deve assinar hoje um novo protocolo do Ministério sobre a cloroquina, autorizando o uso do medicamento no início do tratamento da Covid-19. Se confirmada, decisão vai atender a pedido do presidente Jair Bolsonaro, que insiste em ampliar o uso da cloroquina, mesmo sem evidências científicas sobre sua eficácia no tratamento do coronavírus. Ontem, durante uma live, Bolsonaro disse que cada um toma o que quiser. E no dia em que o Brasil registrou mais de 1.000 mortes por coronavírus, fez piada. Quem for de direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína, disse o presidente durante a live. Caixa começa a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários fora do Bolsa Família. E já tem fila em agência da Caixa em Porto Alegre, em Tiago Bittencourt. Na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, pelo menos 17 pessoas aguardando a abertura da agência da Caixa nesta quarta-feira. A primeira pessoa chegou por volta das 5 horas da manhã. Principalmente, Macedo, a gente conversou com as pessoas nas filas buscando orientação. São pessoas que sequer receberam a primeira parcela, mas estão em dúvida se poderão receber a segunda parcela do auxílio emergencial. Lembrando que hoje começa o pagamento para os trabalhadores que estão no cadastro único, nascidos em janeiro e fevereiro. Mas o dinheiro é depositado na conta. O saque em espécie só estará disponível a partir do dia 30 de abril. Procuradoria-Geral da República já pediu ao Superior Tribunal de Justiça investigações sobre 3 governadores por suspeita de fraude e desvio de dinheiro nos contratos emergenciais para o combate ao coronavírus. Os governadores em questão são Wilson Lima, do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Senado aprova texto base do projeto que adia provas do Enem. Josimar Farina.
O Senado aprovou a noite passada o adiamento nas provas do Enem. Essa aprovação, porém, não resulta automaticamente na transferência. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados e depois será enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, presidente que poderá sancionar o texto, integral ou parcialmente, ou vetar. O único senador que votou contra o texto foi o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O texto segue agora para a Câmara. O calendário do Enem prevê as provas presenciais nos dias 1º e 8 de novembro e o exame no meio digital nos dias 22 e 29. O texto do Senado não define uma nova data para as provas. Direto ao ponto, Daniel Escola. Macedo, apesar da resistência do Ministério da Educação, não vai restar outra alternativa a não ser o adiamento das provas do Enem. Existe um claro fosso entre o aproveitamento de alunos de escolas privadas e das públicas nesses mais de 60 dias de interrupção das aulas. Transferir para janeiro vai dar tempo para a melhor preparação dos milhões e milhões de estudantes que farão os testes nessa edição. Pedidos de recuperação judicial e falência de empresas disparam no país, atingindo principalmente as pequenas empresas. Dados da Serasa mostram que houve alta no volume de processos em abril na comparação com março, mesmo com represamento de pedidos. Especialistas prevêem disparada no número de casos de quebra de empresas nos próximos meses. Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira ações contra a medida provisória que livra agente público de punição. Mariana Secom. Trata-se de uma medida provisória editada no dia 14 pelo presidente Jair Bolsonaro que isenta de punição decisões tomadas por agentes públicos no combate à pandemia do coronavírus. 6 ações contra a medida foram apresentadas ao Supremo. O relator das ações é o ministro Luiz Roberto Barroso, que decidiu levar o tema diretamente para o plenário para que os 11 ministros do Supremo possam analisar o caso. Quando a medida foi editada, especialistas consideraram o conteúdo obscuro e autoritário. O governo alega que, em razão da pandemia, o agente público está diante da necessidade de tomar medidas que geram impacto fiscal extraordinário para as futuras gerações e afirma ainda em que situações normais essas medidas não seriam tomadas. Chefe da diplomacia brasileira em Washington, Nestor Foster, diz que não há nenhuma decisão sobre suspensão dos voos entre Brasil e Estados Unidos. Possibilidade foi cogitada ontem pelo presidente Donald Trump diante do avanço dos casos de coronavírus no Brasil. Temperatura 14 graus. Em algumas regiões, 16 em outras, pequenas variações decorrentes do clima seco e das características de cada microclima. Cleocum, vai continuar assim até quando? Até hoje, porque amanhã tudo isso muda. A expectativa de chuva, e agora já com 4 prognósticos colocando chuva para Porto Alegre amanhã, antes das 9 horas da manhã. Pessoal, fiquem atentos porque a gente tem uma quinta-feira chuvosa no estado, onde as temperaturas não sobem muito, o aquecimento maior será hoje, com temperaturas aí perto dos 30 graus, talvez até passando um pouquinho, como passou ontem, mas a expectativa toda é um comportamento de tempo bastante tranquilo hoje ainda, apesar de nuvens. A gente tem hoje sol entre nuvens, as nuvens elas agora pela manhã aparecem em pequena quantidade, mas vão aumentar bastante durante a tarde, deixando o tempo abafado por aqui. A expectativa continua sendo de volumes de chuva. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, já aumentou um pouco, entre 70 e até 80 milímetros de chuva amanhã e também durante os próximos dias em várias partes do estado do Rio Grande do Sul. O certo é que a gente tem um volume grande de chuva que pode atingir em média 100 milímetros nas áreas que choverem mais durante 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim.
Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Fica aqui, fica minuano. 7h11, 7h11, Rota 97 em sua primeira edição, quarta-feira, 20 de maio, tempo bom, temperatura 17 graus. Um bom dia especial para o senhor Ivani Almeida, né? Morador lá do Capão Longico, na rua Butião. Bom dia a ele, bom dia de trabalho. Nos dizendo a questão dos ônibus, viu, Lismar? Informando que os ônibus começam a circular lá no Capão Longico por volta das 6h30, param ali às 9 horas, voltam às 11h30 e vão até às 14h30. Depois do intervalo de novo até às 18 horas. Realmente difícil esse horário, né? Todo quebrado, vamos dizer assim, que é difícil, o pessoal tem que realmente, para quem trabalha, né? Muitas pessoas, né? Acabam sabendo que só tem nesse horário, e aí os ônibus vêm lotados, eles saem dos bairros praticamente lotados, né? Ontem mesmo o João 23 Nova Brasília, totalmente lotado, a porta quase não conseguia fechar. Que barbaridade. A nossa colega Lisiane, que também é usuária do transporte coletivo, também reclama nesse sentido aí dos ônibus virem muito lotados dos bairros, né? Quando chega aqui nas paradas, os fiscais estão nas paradas aqui, já chega, né, já com ônibus num número razoável de pessoas, né? Mas o problema é no bairro, né? Quando as pessoas tem que vir para a cidade, para o centro, melhor dizendo, que tem que vir para o centro, pagar sua conta, fazer o comércio, isso já está aberto, né? Sim, está funcionando. Está funcionando, normalmente, né? E não pode ter aglomerações, né? Então, realmente, essa situação é bastante complicada. Essa situação aí de focar apenas num horário, né? Os ônibus, priorizar para um determinado horário de pico. Então, acaba realmente enchendo, né, os ônibus. O que dizem as empresas ainda, Ismael? Continua naquela situação ainda, né? Sim. Eu acredito que seja a questão também dos colégios, né? Sim. Também tem a questão das escolas que ainda não retornaram, e aí que caiu o número de pessoas, mas só que nesse horário aí realmente os ônibus estão lotados, principalmente os ônibus da Voucher ali, que vão para a zona leste da cidade. Esses ônibus vêm lotados lá da zona leste da cidade. Isso, vamos pedir para as autoridades resolver rapidamente esse contato problema, com o prefeito, que nos repassou para o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Luciano Braga Pereira, que hoje vai conversar com a empresa para solucionar esse problema. Ao meio-dia nós vamos entrar em contato com o secretário Luciano Pereira e ele vai nos dar aí já o que vai ser, o que vai ficar definido em relação a esse sentido aí. Exatamente. Hoje com a empresa. Claro. A gente está falando desse assunto porque a gente só sabe quem realmente precisa tomar ônibus, né, Lismar? Então, a gente está aqui no lado desse pessoal aí. Uma informação aqui do Procon, hein? O Procon de Alegrete está atendendo a comunidade por agendamento e para evitar aglomerações e cumprindo todas as normas do Ministério da Saúde, o Procon está atendendo através do agendamento pelos telefones pela manhã, hein? 3426-2105 ou o celular que é o 99149-9938. Informações aí do Procon para o pessoal que busca informações. Agora são 7h14, Rota 97 na sua primeira edição desta quarta-feira, 20 de maio. E uma informação aqui também, Lismar, o CDL de Alegrete comemora hoje, 50 anos de fundação. Ontem a nossa reportagem fazia um contato aqui na Rua dos Andradas, né, com o Carlos Augusto, né, o Carus, e nos informava que no dia 20 de maio de 1970, junto ao Centro Empresarial de Alegrete, era fundado o CDL, Clube de Diretores de Lojistas, junto ao Centro Empresarial. De lá para cá, já se foram várias conquistas junto ao comércio de Alegrete. O primeiro presidente do CDL, fundado em 1970, foi o professor e empresário Vicente Pereira Brum. Agora são 7h15, 7h15, Rota 97 na sua primeira edição. Vamos agora com o nosso Flash News. Devido a vários registros de aglomerações pela cidade durante o final de semana, o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, anunciou por meio de uma transmissão nas redes sociais algumas medidas mais rígidas a fim de combater grandes reuniões de pessoas em vários pontos da cidade. Pelas alterações, os locais que vendem bebidas alcoólicas estão fechados por 10 dias, pelo menos. Os bares e restaurantes terão redução em sua carga horária.
passando das 22 horas, horário limite para receber clientes e realizar atividade presencial. Depois disso, somente o delivery é permitido até às 24 horas. Dos mais de 65,5 bilhões de domicílios ocupados pelos mais de 210 milhões de brasileiros, 5.127 milhões, 7,8%, correspondem a moradias irregulares. De acordo com o IBGE, os chamados correspondem a domicílios caracterizados por um padrão urbanístico irregular, com carência de serviços públicos essenciais, localização em áreas em que apresentam restrições à ocupação. O IBGE inicia nessa terça-feira, ontem iniciou a devolução de 2,82 milhões de reais para os candidatos inscritos no concurso de seleção para trabalhar no próximo censo. A pesquisa que seria realizada neste ano foi adiada para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, a seleção para contratar temporariamente 208.695 pessoas foi cancelada em março deste ano. O novo coronavírus está se espalhando tão rapidamente entre os povos indígenas nas partes mais afastadas da Amazônia que os médicos estão agora transferindo de avião pacientes em estado grave para as únicas unidades de terapia intensiva da região. A Secretaria Especial de Saúde Indígena informou que pelo menos 23 indígenas morreram em decorrência da Covid-19. As vítimas estavam em terras indígenas remotas, 11 delas na região de fronteira com a Colômbia e o Peru. O ministro Celso de Mello, do STF, assistiu à íntegra da gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. Nela foi mencionada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Após assistir o material, o ministro trabalha na decisão sobre o levantamento do sigilo parcial ou total do vídeo. A determinação do ministro deve sair até o fim de semana. O Dia do Desafio está mantido para 2020 e neste ano o evento será de forma virtual. No dia 27 de maio, o evento será realizado por meio de uma programação virtual transmitida pela página do Sesc RS no Facebook. Pré-candidatos para a eleição municipal de 2020 já podem arrecadar recursos para sua pré-campanha por meio de financiamento coletivo pela internet. A promotora eleitoral Daniela Fistoral disse que, de acordo com a lei das eleições, os pretensos concorrentes somente poderão contratar empresas de financiamento coletivo que estejam cadastradas na Justiça Eleitoral. Portaria do Diário Oficial da União publicou ontem a disponibilidade imediata de R$1 milhão para o Hospital Santa Casa de Alegrete para a criação de 7 leitos de UTI. Os valores serão repassados pelo Ministério da Saúde, pelo Programa de Combate ao Coronavírus. O senador Luiz Carlos Reis comemorou a liberação do recurso prometido por ele em entrevista ao Rota 97 da Minuano FM. Fica aqui, fica Minuano. Agora são 7h19, 7 horas 19 minutos, 17 graus a temperatura, o tempo é bom em Alegrete nessa quarta. Uma informação sobre o livro de história, hein? Elma Santana resgata a tradição de fé em Deus e a escritora, historiadora, folclorista e estudiosa Elma Santana vai lançar em breve o livro que leva o nome Benzedeiras, Benzedores e Benzeduras. O livro é um resumo de 30 pesquisas, 30 anos, somando uma centena de benzeduras, o que conta os males da saúde. A doutora Miraí Rita de Assis Brasil diz que a prática da benzedura funciona como um importante aliado à medicina. Portanto, teremos em breve o lançamento de mais um livro comemorando os 30 anos da escritora Elma Santana. 7h19. Previsão do tempo. Um oferecimento CRVA Alegrete, posto avançado do Detran, há 11 anos em Alegrete, na Rua Castro Alves 164, Sala 2. Agora é correspondente bancário para pagamentos que digam respeito a veículos. Mais agilidade e facilidades para seus usuários. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. Nesta quarta-feira temos o sol predominando desde cedo e calor já para esta época do ano. Os ventos em altitude do quadrante norte trazem um ar mais aquecido e a condição é de temperatura subindo rapidamente com máximas de até 28 graus nesta tarde. Mas mais para o final do dia o tempo começa a mudar com a aproximação de áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão. E amanhã essas instabilidades se juntam a uma frente fria. Tudo isso traz chuvas com potencial para serem muito fortes aqui na
região. Então, atenção, possibilidade de temporais e chuvas com volumes elevados por aqui durante toda a quinta-feira. Na sexta-feira ainda tem chuvas ao longo do dia, mas já com fraca intensidade, porque daí a chuva mais persistente e volumosa vai se concentrar na metade norte do estado. Por aqui, então, a sexta-feira ainda pode ter alguma chuva fraca, mas é as temperaturas que começam a chamar a atenção. Na sexta-feira a máxima já não passa dos 18 graus e os ventos começam a soprar do quadrante sul. O final de semana promete ser de tempo firme e gelado aqui na região. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. O posto avançado do Detran, que está há 11 anos em Alegrete, na rua Castro Alves 164, perto da rodoviária, a partir de agora é correspondente bancário e está apto a disponibilizar mecanismos para pagamento de qualquer taxa, multa, seguro, licenciamento, IPVA e demais débitos que digam respeito a veículos, via cartão de crédito e débito de qualquer bandeira. Posto avançado Detran de Alegrete, buscando sempre agilidade e facilidade para seus usuários. Fica aqui, fica minuano. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Ótica Nova Visão, um novo conceito em ótica em Alegrete. Uma loja especializada em óculos com fabricação digital, ofertas em relógios de marcas consagradas e joias para qualquer momento de sua vida. Na Ótica Nova Visão, você encontra os lançamentos de óculos de grau e solar. Vá conhecer as últimas novidades. Temos o orçamento que vai agradar a você e caber no seu bolso. Ótica Nova Visão, na Sampaio 1082. Garanta o melhor atendimento de saúde para você, sua família ou colaboradores. O cartão de descontos Cari Saúde é amplo e possui modalidades de acordo com a sua necessidade. Cari Saúde é empresarial, rural, familiar e individual. Descontos em consultas médicas, exames, laboratórios, internações e procedimentos cirúrgicos. Quem pensa em saúde, prefere o cartão de descontos Cari Saúde, porque o sentido da vida é você. Contrate na Santa Casa de Alegrete ou ligue 3422-2888, que iremos até você. 97,5. 7h24, 7h24. Nós estamos com Rota na sua primeira edição pela Minuano FM para Farmácias Manipulato. Você encontra a manteiga corporal indicada para quem está com a pele muito ressecada. Nessa época do ano, a manteiga corporal promove hidratação profunda e natural em sua pele. Farmácias Manipulato em Alegrete e São Gabriel. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas ou confira e ligue para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700, Rede Conesul Telecom. Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades rurais mais antigas do estado do Rio Grande do Sul. São 100 anos de história a serviços produtores rurais na agricultura e pecuária da região. Sindicato Rural de Alegrete. Também estamos para a ESCO GD, Tecnologia, Energia e Ótica Nova Visão. Agora são 7h24 e vamos pelas ruas do Alegrete, Giovanni? Exatamente, Lismário. Hoje vamos falar da rua Carlos Gomes, hein? Lá na Vila Nova, Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas no dia 11 de julho de 1836 e morreu em Belém no dia 16 de setembro de 1896. Foi um dos mais importantes compositores de ópera brasileiro. Destacou-se pelo estilo romântico, no qual obteve carreira de destaque na Europa. Foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. É autor da ópera O Guarani e também patrono da cadeira de número 15 na Academia Brasileira de Música. O compositor, e também é importante lembrar que o corpo do compositor encontra-se hoje no magnífico monumento túmulo em Campinas.
sua terra natal, na Praça Antônio Pompeu. As 2 quadras dali está o Museu Carlos Gomes, lá em São Paulo, que reúne objetos e também partituras do compositor. Em Alegrete, a Rua Carlos Gomes está situada no bairro Vila Nova. Importante lembrar que na esquina da Rua Simplício Jacques, na Vila Nova, está localizada também com a Carlos Gomes, a Escola Municipal Francisco Carlos. 7h26, 7h26 é o Rota 97 na sua primeira edição desta quarta-feira, 20 de maio, tempo bom, temperatura 17 graus, telefone 3422-2930, também o nosso WhatsApp 99153-0303. Lembrando que você tem muitas informações no site da Minuano, acesse lá www.minuanofm.com.br, também no Facebook, a página da Minuano no Facebook com muitas informações, facebook.com/MinuanoFM. E o bairro Medianeira abre edital para eleição no bairro. E o presidente líder comunitário Clébis Moraes informa que até o dia 11 de junho está aberto o edital para eleições da diretoria do bairro Medianeira. Até o momento, 2 chapas estão concorrendo, inscritas para participar. Interessados, ainda há tempo de fazer a inscrição na sede da UABA, que fica na rua 20 de setembro. Ainda sobre a Covid-19 no estado, todos os vereadores e servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha serão testados para a Covid-19 e a testagem se faz necessária tendo em vista a confirmação para coronavírus de uma servidora de 47 anos que atua no gabinete de um vereador daquela cidade. Portanto, Cachoeirinha, todos os servidores e vereadores da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha serão testados para a Covid-19. E um bom dia especial para o nosso colega, o Pablo Marzullo, ele que cuida do site da Minuano, já está aqui conosco. Bom dia, Pablo, bom trabalho para você, sucesso, garoto. E a data para a eleição da nova direção da Santa Casa de Caridade tem data marcada, hein? Acontece no próximo dia 26, agora de maio, tendo como local o auditório do Sindicato Rural de Alegrete, a eleição para escolher a nova direção da Santa Casa de Caridade. A partir das 16h30, a primeira chamada, 17 horas, a segunda chamada. Milton Araújo está sendo um dos nomes, né, indicado para assumir como provedor da Santa Casa de Caridade, que também faz parte da nova diretoria, o doutor Aito Pacheco do Amaral e também o senhor Carlos Melo. 7h28, 7h28, Secretaria Estadual de Saúde realizou na última sexta-feira o repasse de 66 milhões de reais a instituições hospitalares do Rio Grande do Sul. Esse valor se soma aos 40 milhões pagos a fornecedores de medicamentos especiais na última quarta-feira, totalizando 106 milhões de reais destinados nessa semana à área da saúde, com recursos provenientes do Tesouro no estado. E o presidente Jair Bolsonaro e os governadores deverão ter reunião na quinta-feira, amanhã, portanto, às 10 horas, para discutir o projeto de auxílio a estados e municípios. A proposta foi aprovada no Congresso Nacional e aguarda a sanção do presidente. Essa reunião com governadores, com o presidente da República, será por videoconferência. 7h28, Rota 97, na sua primeira edição desta quarta-feira, 20 de maio de 2020. O tempo é bom, a temperatura na marca de 17 graus aqui em nossos estúdios. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 99153-0303. Nós vamos até às 8 horas com muita informação aqui no canal 975 Minuano FM. 7h29, vamos agora com as principais manchetes dos sites de notícias do país, Giovanni. Manchete do site do G1 no oferecimento Sargento Adão Roberto Rodrigues. Governo sanciona com vetos a lei que cria crédito para micro e pequenas empresas. Falta de política clara para conter pandemia atrasa a retomada da economia, dizem empresários. Outra manchete: Ministério Público Federal investigará se Flávio Bolsonaro foi avisado de operação da Polícia Federal. Inquérito: Celso de Mello diz que decidirá sobre sigilo de vídeo até o final de semana. E a última manchete do G1, Estados Unidos: Trump ameaça suspender verba para OMS permanentemente. Manchetes do site Terra no oferecimento do Sargento Adão Roberto Rodrigues. Crise do coronavírus. Congresso não terá recesso parlamentar de julho. Brasil caminha para a maior crise econômica de sua história. Equipe econômica estuda prorrogar auxílio emergencial. Infelizmente errei. Collor pede desculpas por confisco da poupança após 30 anos. TRF3 rejeita a denúncia da Lava Jato contra Lula e Frei Chico. Manchete do site do Clique RBS no oferecimento Sargento Adão Roberto Rodrigues. Entre as capitais, Porto Alegre tem a terceira menor incidência de coronavírus, mas cresce ritmo de avanço.
Outra manchete, cai 20% o número de pacientes com coronavírus em tratamento no Rio Grande do Sul. Nota conjunta, entidades nacionais recomendam que cloroquina não seja utilizada. Outra manchete do Clique RBS, imposto de renda, como reagir e como corrigir os erros na declaração e evitar cair na malha fina. E a última manchete, frigorífico da JBS de Passo Fundo poderá reabrir. Manchetes do site UOL no oferecimento Sargento Adão Roberto Rodrigues. Em carta, Donald Trump lança ultimato e ameaça sair da OMS. São Paulo, Covas sanciona a lei que autoriza a antecipação de feriados para frear a Covid-19. No Pará, vereador que era contra isolamento muda de ideia após perder pai para a Covid-19. Parlamentares devem criar grupo para estudar adiamento das eleições, porque o canal do Panamá está ficando sem água. O Sargento Adão Roberto Rodrigues, há 30 anos está a serviço da comunidade, com trabalho destacado em projetos sociais no escotismo, Projeto Bombeiro Mirim, Defesa Civil e Movimento Comunitário. Diretor do Grupo de Escoteiros Honório Lemes, que neste ano completa 30 anos, o Sargento Adão Roberto Rodrigues contribui na formação de cidadãos de bem. Sargento Adão Roberto Rodrigues, com a graça de Deus, participando na formação do caráter de jovens por um Alegrete melhor. Joalheria e Ótica Pampa. Informa a hora certa. 7h32. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? 97,5. As farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel têm uma dica especial para você que está com a pele seca em razão dos banhos muito quentes nesta época. Chegou a manteiga corporal, composta de manteiga de karité, óleo de coco, óleo de amêndoas e ureia, que concentradas promovem uma profunda hidratação mais intensa e duradoura em sua pele, devolvendo uma hidratação natural. Manipulato, vida com qualidade de vida. Fone 3422-5815. Não podemos entregar produtos. Nesta quinta, dia 21, no parque, o remate de produção da estância Cerro do Tabuleiro, com a oferta de 500 terneiros e terneiras cruzas britânicas de excelente qualidade. Ainda a participação na fazenda Ijiquiquá, com 100 terneiras Brafla. Inscrições abertas para terneiros, terneiras ou machos e fêmeas de sobreano até segunda-feira, dia 18. Para o dia 28, a agenda está organizando um remate preferencial de vacas vazias, prenhas ou com cria. Eventos com transmissão pelo Lance Rural. Informações pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda, remates de qualidade. Fica aqui, fica minuano. 7h34, 7h34, Rota 97 em sua primeira edição, quarta-feira, 20 de maio, tempo bom, 17 graus a temperatura. E o Centro Empresarial do Alegrete realiza amplas ações em combate à Covid-19 e o Centro Empresarial vem realizando diversas ações de orientação aos associados ao combate à pandemia. No momento, o Centro Empresarial está atualizando os cadastros que permitem uma maior aproximação da entidade com o associado. Também está sendo feita uma pesquisa junto aos associados sobre a Covid, que vai permitir traçar um panorama sobre a realidade enfrentada pelos empresários. O SPC de Alegrete está com um período livre de acesso aos associados, toda a linha de serviços do SPC. Informações pelo telefone 3422-1950. 7h35, nós estamos com Rota na sua primeira edição para Farmácias Manipulato. Você encontra a manteiga corporal indicada para quem está com a pele muito seca nesta época do ano.
A manteiga corporal promove hidratação profunda e natural em sua pele. Farmácias Manipulato em Alegrete e São Gabriel. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas ou confira ou liga para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700. Rede Conesul Telecom. Ótica Nova Visão, novo conceito em ótica em Alegrete. Na hora de encaminhar seus óculos, utilize o serviço da Ótica Nova Visão, uma equipe especializada nesta área, sempre com uma novidade para você. Orçamentos que vão caber no seu bolso. Na Sampaio 1082, fone 3422-9481. Ótica Nova Visão. Esco GD Tecnologia e Energia. Esco GD há 5 anos transformando a vida das pessoas, gerando conforto, segurança e economia para seus clientes. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec, ou contate pelo site www.escogd.com.br. Esco GD Tecnologia e Energia, 7h36. Jornal do Comércio com muitas manchetes aqui no Rota 97 dessa quarta-feira, edição do dia 20. Piratini planeja Expo Inter como marco da retomada. A Feira do Agronegócio está mantida, mas a realização do evento pode ocorrer no final de setembro. Legislativo, eleições desse ano devem ser adiadas sem prorrogação de mandatos. Tecnologia, Pacto Alegre direciona ações para combater o coronavírus. O mercado, bolsa funciona mesmo com o feriadão em São Paulo. Barbearias e salões de beleza reabrem, mas ainda registram um movimento fraco na capital. Em 24 horas, Brasil tem 1.179 mortes por Covid-19. Escritor Francisco Botelho reflete sobre a produção e também a quarentena. E a última manchete aqui da indústria: calçadistas já fecham quase 9.000 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. Jornal do Comércio. 7h37. Vamos trazer a participação da delegada regional de saúde da 10ª Coordenadoria do Rio Grande do Sul, enfermeira Heli Temp, que faz um balanço dos casos de coronavírus nos 11 municípios que compreende a 10ª, com sede aqui em Alegrete. Bom dia. Então, nós ontem fechamos o dia com 100 casos aqui na região, entre os 11 municípios da 10ª. Nos dados oficiais do estado, nós ainda temos um número menor do que esses 100 casos, porque o sistema de monitoramento e de notificação dos casos é um sistema diferente. Mas a gente está trabalhando no estado para que esses casos feitos, o diagnóstico através do teste rápido, passem para os dados oficiais do estado, que hoje é de 57 casos aqui na região. Mas, na verdade, nós já temos 100 casos confirmados. Santana do Livramento e Uruguaiana são os que têm um número maior de casos, 31 casos em cada um desses municípios. E depois segue Quaraí com 26 casos, sendo que um desses casos de Quaraí é o do paciente que veio transferido para a UTI Covid aqui de Alegrete, né? Esse paciente de 50 anos com comorbidades, estado grave, veio para ser atendido na nossa UTI. Quaraí não dispõe de UTI para que possa dar esse suporte ao paciente. Então, esse paciente hoje está sendo tratado aqui na UTI da Santa Casa de Alegrete, que é um dos hospitais de referência para a Covid aqui na região. Na verdade, assim, todos os hospitais, de alguma maneira, estão preparados para atender Covid, aguardando ainda a habilitação ministerial para esses leitos. Essa é a enfermeira Heidi Temp, delegada regional de saúde da 10ª Coordenadoria aqui do estado do Rio Grande do Sul. Uma informação aqui sobre a campanha da vacinação contra a gripe e a influenza, né? Os ouvintes perguntando o que nós temos aqui de certo, mesmo de oficial, liberado pela Secretaria de Saúde aqui do município de Alegrete, é de que a vacinação para pessoas de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas vai até o dia 5 de junho. 7h39, participação de Carlos Augusto Caruso, falando sobre a história do Centro de Diretores Lojistas de Alegrete, que completa hoje 50 anos. Ele destaca a importância do resgate da história e da entidade que representou por vários anos a classe empresarial. Bom dia, Luiz Mário Bom Pinto. dia. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Minuano. Bom dia, o seu Daniel Silveira, Dona Mabel. Daniel Silveira, que fez parte ativamente desses 50 anos do CDL. Daniel Silveira chega aqui em 64,
nos 50 anos da Associação Comercial e Industrial do Alegrete, 1968, seu Daniel Silveira era o gerente da Rádio Alegrete, aonde foi transmitido ao vivo, né, os 50 anos da Associação Comercial. E daí a 2 anos nasce o Clube de Touros Lojistas, aonde? Ali na Associação Comercial e Industrial do Alegrete, na General Vitorino 276. Ali começava a história de homens unidos, criando uma entidade diferente, que chamava-se Clube de Touros Lojistas, tendo como primeiro presidente o professor Vicente Pereira Brum, Ildefonso Moutinho, Carlos Pullman. Então, tanta gente passou por lá também, que deixou muita lembrança, e era um grande batalhador. 2 guerreiros, o senhor Manuel Figueiredo, um guerreiro da Associação Comercial, fundador do Clube de Touros Lojistas, secretário de Indústria e Comércio, criador da primeira FEIND no comando, a Associação Comercial no comando do Delgado do Carus, e ali começava a história de uma entidade chamada CDL, que teve vários presidentes, Darcy Severo Flores, que partiu agora também. Nós temos que lembrar essas pessoas, porque se dedicavam de corpo e alma para formar uma história. Deixaram uma chácara lá com uma instalação muito boa, que hoje já não tem mais. Então, uma história que deixaram. E hoje o sucedâneo da Associação Comercial, do Clube de Touros Lojistas, que está completando 50 anos, chama-se Centro Empresarial de Alegrete, que vai completar agora, Centro Empresarial vai completar agora 17 de julho de 1992, completa agora 28 anos. Essa entidade ficou responsável por todas as entidades. Não podemos deixar aqui de lembrar José Carlos de Moura Jardim Filho, que foi um grande articulador, foi prefeito, fez parte da Associação Comercial. O primeiro, José Carlos de Moura Jardim, foi o primeiro presidente que se criou no apagar das luzes lá na General Vitorino, do CDL, foi presidente da Associação do Comércio Varejista de Alegrete, que depois deu origem ao sindicato, que tinha que ter uma carta. Primeiro presidente do Sindicato do Comércio, em 88, chama-se Nilton Delgado. E depois começou a história, né? Hoje chama-se Cindy Lojas. Então, a Associação Comercial e Industrial do Alegrete, a centenária Associação Comercial, que foi criada ali, na Sociedade Italiana, em 20 de outubro de 1918, ali se reuniam as pessoas. Primeiro presidente, um espanhol, Ricardo Carus, depois o libanês Paulo Aek adquire o terreno, e depois o italiano José Lúcio Zácaro Faraco constrói o primeiro prédio. Ali começava o sonho dos bolicheiros em 1946, há 73 anos atrás. Ali era uma história que ali se criou todas as entidades, e depois houve uma negociação com o Banco do Brasil que possibilitou comprar mais uns imóveis, e hoje permanece ali na General Sampaio, em 1054, comandada pelo Centro Empresarial, do comando do Francisco Pedroso. Tá? Então essa é a história de uma entidade. Também gostaria aqui nesse dia cumprimentar Daniel Silveira e Dona Mabel Silveira, que são os guerreiros, né? A Rádio Minuano, que completa agora, dia 20 de junho, 34 anos de história, com uma equipe de qualidade, com gente de qualidade, né? Comandando uma história, 97.5 Minuano, né? Desejar a todos vocês bastante saúde, que é o mais importante, e que nós temos que ter sempre esperança, né? E tudo isso, Luiz Mário Pinto, tudo isso que eu estou falando, tudo isso é uma história. E a história é uma recordação. E a recordação é uma cadeira de balanço embalando sozinha. Mário Quintana, né? Muito obrigado. 7h44. E falando sobre os jogos, né, esportivos, vamos dizer assim, que a Mega Sena, segundo informações aí, 2 milhões de reais é o prêmio que está acumulado. Hoje tem sorteio. Importante lembrar que o sorteio será em São Paulo e o valor da aposta mínima é R$4,50. Portanto, Mega Sena hoje, o prêmio está aí em 2 milhões de reais. 7h44 e depois do intervalo, a participação do repórter Pablo Marzulo aqui no Rota Primeira Edição, com entrevista senador Luiz Carlos Reis. Logo após o intervalo. Já voltamos, não sai daí, 7h45. 97,5. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível.
Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Pra fazer um bom churrasco, com carne para o dia a dia, Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia. Ofertas para segunda, terça e quarta, de 18 a 20 de maio, enquanto durarem os estoques. Agulha bovina 14,99 o quilo. Peito bovino com osso 14,99 o quilo. Pá da paleta 15,99 o quilo. Centro de paleta 18,49 o quilo. Carne moída de segunda magra 16,99 o quilo. Chuleta bovina novilho jovem 22,99 o quilo. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. As farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel têm uma dica especial para você que está com a pele seca em razão dos banhos muito quentes nesta época. Chegou a manteiga corporal, composta de manteiga de karité, óleo de coco, óleo de amêndoas e ureia, que concentradas promovem uma profunda hidratação mais intensa e duradoura em sua pele, devolvendo uma hidratação natural. Manipulato, vida com qualidade de vida. Fone 3422-5815. Ótica Nova Visão, um novo conceito em ótica em Alegrete. Uma loja especializada em óculos com fabricação digital, ofertas em relógios de marcas consagradas e joias para qualquer momento de sua vida. Na Ótica Nova Visão, você encontra os lançamentos de óculos de grau e solar. Vá conhecer as últimas novidades. Temos o orçamento que vai agradar a você e caber no seu bolso. Ótica Nova Visão, na Sampaio 1082. Está chegando o dia. Remate virtual Conexão Pampa, edição outono. Domingo, dia 24 de maio, às 21 horas, no Canal Rural e Lance Rural. Agropecuária São Pedro, Cabanha São Fernando, Estância Silêncio e Fazenda São Manuel ofertam 250 ventres e 60 touros registrados. Hereford e Braford. Leiloam Central Leilões e Cambará Remates. Reserve esta data e aproveite para fazer ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 7h48 Rota 97, primeira edição, quarta-feira, 20 de maio, tempo bom, 17 graus a temperatura. Uma informação aqui, obrigado a Juliana Michael, ela que é responsável pelo setor de epidemiologia do município de Alegrete, nos dando retorno aqui, Lismário e ouvintes, sobre a liberação das vacinas para o público em geral, depois do dia 5 de junho. Segundo informações que estamos recebendo aqui, não existe nenhuma orientação ainda sobre a liberação de vacinas para o público em geral, depois do dia 5. Até o dia 5 de junho é para aquela etapa, né? Aquelas pessoas o qual nós divulgamos aqui, pessoas de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e também privadas. Portanto, não temos aqui orientação ainda para a liberação das vacinas para o público em geral. O Ministério da Saúde já acena para um aumento, né, no número de vacinas que vão ser enviadas para os municípios em todo o país. Vai ser um aumento aí considerável. 7h49, 7h49, vamos trazer a participação do repórter Pablo Marzulo em entrevista com o senador Heinz, aqui no Rota, primeira edição. Bom dia, Luiz Mário, bom dia, Giovanni Freitas, bom dia, ouvintes do Rota 97, desta quarta-feira, hoje 20 de maio do ano 2020. Chegando aqui na redação do Rota 97, nesta manhã, trazendo a palavra do senador Luiz Carlos Reis, que fala pra gente a respeito da portaria 1280 do Diário Oficial da União, essa publicação ocorrida ontem, portanto, liberando R$1 milhão para o Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete para a criação de mais 7 leitos de UTI. Os valores serão repassados pelo Ministério da Saúde.
Vamos ouvir o senador Luiz Carlos Reise. Alô, senador, bom dia. Bom dia, Pablo, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Minuano, do programa Rota 97, primeira edição. Com muita satisfação estamos conversando com os alegretenses e com a nossa fronteira oeste de uma boa notícia para a nossa Santa Casa do Alegrete. Um pedido que o presidente Antônio Jorge Souza já havia nos feito no mês de março, os leitos da UTI, os novos leitos da UTI, o credenciamento dos leitos da UTI, que foram autorizados pelo ministro da Saúde. Nós ainda havíamos encaminhado no tempo do ministro Mandetta e saiu agora com o general Pazuello, que é o atual ministro interino da Saúde. Uma notícia extremamente importante, é R$1 milhão que ajuda a nossa Santa Casa do Alegrete salvar vidas dos alegretenses e também de toda a nossa fronteira oeste, que hoje estão se servindo da nossa Santa Casa, principalmente no momento dessa grande pandemia que está afetando o mundo inteiro e o nosso Alegrete, a nossa fronteira oeste. Um abraço a todos vocês, foi um prazer ajudarmos mais uma vez o nosso querido Alegrete, em especial a nossa Santa Casa. Com informações para o Rota 97 na manhã desta quarta-feira, repórter Pablo Marzulo. 7h51, 7h51. E o dia do desafio está chegando e vai ser de uma forma diferente neste ano. Realizado em todo o Brasil pelo Sesc Brasil, o dia do desafio está programado para o dia 27 de maio. A informação é de que será em online, através de você, em vez de você ocupar as ruas e praças, o pessoal vai participar de sua residência, fazendo 15 minutos de exercício físico no local aonde você estiver. Aqui no Alegrete, informações pelo telefone 3422-2129, o telefone do Sesc. 7h52, vamos agora com a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, que fala sobre a vinda de médicos para Alegrete por meio do programa do governo federal Mais Médicos. Nós tínhamos uma preocupação muito grande, Mário, com relação à finalização do programa Mais Médicos, onde o município perderia uma mão de obra qualificada e que com certeza nos deixaria uma situação bastante difícil aí com relação ao atendimento da saúde básica aqui no município. Com relação ao fato novo, né, que foi a pandemia chegando até o nosso estado e tomando conta do país inteiro, o governo federal então reviu algumas diretrizes e felizmente nós conseguimos recuperar parte dessa mão de obra que nós havíamos perdido. Então esses médicos chegaram, nós temos aí 5 médicos que chegaram agora há pouco, sendo que nós tínhamos mais 2 do programa Mais Médicos já estavam em Alegrete, que puderam ser contratados pelo município em virtude de já terem o certificado revalida, e assim então nós recuperamos parte dessa mão de obra que nós havíamos perdido e dessa forma minimizando, né, o problema que nós temos com a falta de médicos em vários locais aí. Mas agora seguir em frente aí para que a gente consiga dar todo o atendimento necessário à nossa população, que felizmente tem também, né, Mário, correspondido à expectativa e às orientações no sentido de se cuidar, de cumprir as orientações dos órgãos de saúde com relação às medidas de prevenção, e dessa forma a gente espera passar aí esse período, essa fase difícil no município com um problema minimizado, vamos dizer assim, porque o problema ele está estabelecido, nós já temos aí casos positivos na cidade e a tendência, logicamente, é de aumentarem esses números, mas comparativamente às cidades aqui da região, nós estamos numa situação descontrolada, vamos dizer assim, né? Então vamos seguir dessa forma para que a gente possa voltar às atividades o mais breve possível, contando aí com a colaboração de toda a população. Temos aí um processo seletivo simplificado, não chega a ser um concurso público, é um contrato emergencial que tem a validade de 180 dias, renovável por mais 180, no sentido de que o município possa fazer a contratação de 22 pessoas na área de vigilância sanitária, na área de fiscalização sanitária, e estes servidores que serão contratados pelo município, através de um convênio com o Ministério da Agricultura, serão cedidos então para o MAPA, para que nós possamos continuar o trabalho de inspeção que o MAPA realiza junto ao frigorífico Marfrig.
nós precisamos, né, trabalhar nesse sentido para que a nossa planta aqui de Alegrete possa buscar a adequação das normas internacionais e dessa forma consiga a habilitação para exportação a diversos locais e países do mundo inteiro aí. Nós já temos aí condições, a nossa planta é habilitada para exportação para a China, para o Chile, e busca também a habilitação para exportação aos Estados Unidos. Dessa forma, nós estamos tentando nos adaptar aí a essas exigências e não perder isto que nós temos aí de grande importância para a economia do município e da região como um todo, que é a nossa planta frigorífica aqui no município de Alegrete, que gera 700 empregos diretos e que tem um retorno de ICM para o município muito grande. Então é dentro desse contexto que o município firmou esse convênio junto ao Ministério para que nós pudéssemos então abrir essas 22 vagas e de forma conjunta atender às exigências sanitárias internacionais. As inscrições estão sendo feitas até terça-feira que vem, junto ao protocolo tanto do centro administrativo quanto da prefeitura do centro, e está no site da prefeitura toda a documentação que é exigida. Inclusive nós estamos com uma certa dificuldade em virtude de que um dos documentos exigidos, e não pode ser diferente, o edital prevê a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. E com as escolas do estado fechadas, há uma dificuldade por parte daqueles que não possuem esse documento em casa de conseguirem nesse momento. Mas está previsto no edital e nós não temos como alterar um edital agora, depois de aberto já e publicado. Então, dessa forma, há essa limitação aí das pessoas que precisam e que não têm ainda em mãos esse documento, mas estão ali todas as orientações para que as pessoas possam buscar a inscrição desse processo seletivo. 7h57, uma última informação, Giovanni. E os produtores e também cooperativas ganham estímulo para renegociar dívidas. Produtores rurais e as cooperativas do Rio Grande do Sul tiveram prejuízos provocados pela seca ou estiagem no decorrer deste ano e ganharam um estímulo para renegociar as dívidas com as operações de crédito. O Conselho Monetário Nacional autorizou o uso de fontes originais de recursos para bancar as renegociações. Quanto ao Pronaf, que o Tesouro Nacional banca os juros subsidiados, a própria União poderá financiar a revisão das dívidas. Vai encerrar o Rota 97 de hoje, Charla de Galpão, esquilador, aquele que na tosquia tosa a ovelha. No Rio Grande do Sul, é o trabalhador que faz o serviço de esquila de forma manual, também conhecido no Sul como tosquiador ou tosador. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Telmo de Lima Freitas. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. A ventade estopa a faixa na cintura e um gole de pura pra espantar o calor. A ventade estopa a faixa na cintura e um gole de pura pra espantar o calor. Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu. Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte, levou cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. Ao cambiar de sorte, levou cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. A vida disfarça
disfarça lembrando a comparsa quando alinhavava o seu próprio chão. A vida disfarça lembrando a comparsa quando alinhavava o seu próprio chão. Envidou os pagos numa só parada, 33 espadas, mas perdeu de mão. Envidou os pagos numa só parada, 33 espadas, mas perdeu de mão. Nesta Viraguapa, vivendo de nhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Na Viraguapa, vivendo de nhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Desta Viraguapa, vivendo de nhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Da Viraguapa, vivendo de nhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para... Após permissão de reabertura, bares e lancherias já começam a atender clientes em Porto Alegre e shoppings comunicam lojistas sobre retomada a partir de sexta-feira. Brasil já responde por 1 em cada 7 novos casos de coronavírus no mundo. Capital ultrapassa a marca de 500 pessoas recuperadas da Covid-19. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8h02. A quarta-feira começa com tempo seco e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. Restaurantes, lancherias e bares estão autorizados a reabrir a partir de hoje em Porto Alegre. Os serviços de buffet estão permitidos desde que o prato seja servido exclusivamente por um funcionário. Os estabelecimentos também precisam observar a regra de distanciamento de 2 metros entre as mesas e lotação de até 50% da capacidade máxima, regra geral que também vale para os bares e estabelecimentos comerciais. E nessa manhã, bares e lancherias já começaram a atender clientes nos estabelecimentos em Porto Alegre. Mesas mais afastadas com menos clientes nos ambientes fechados. Assim, as lancherias da capital retomaram o atendimento a clientes de forma presencial hoje. Nos locais, até ontem só se podia retirar o produto ou comprar por teleentrega. O faturamento de quem serve café e lanches rápidos caiu de forma vertiginosa no último mês, segundo os proprietários. Alguns cortaram em 1/3 o número de funcionários. Nenhuma aglomeração foi vista nos bares, que podem ter no máximo 50% da capacidade prevista no plano de prevenção contra incêndio. Os clientes se mostram muito satisfeitos com a possibilidade de poder sentar em frente às mesas e muitos citam a amizade que foi feita ao longo dos anos. Os clientes precisam ter distanciamento mínimo de 2 metros e os trabalhadores precisam usar máscaras. Da Zona Leste de Porto Alegre, Thiago Boff. O decreto publicado pela Prefeitura de Porto Alegre, que autoriza a reabertura do comércio, shoppings e restaurantes, também permite o funcionamento com restrições de bares. No entanto, no caso dos bares, há uma divergência com o decreto estadual. O modelo de distanciamento controlado, elaborado pelo governo do estado, determina que bares não poderiam funcionar nas regiões de bandeira laranja, que é o caso de Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesan, no entanto, que não se trata de desobediência, mas de interpretação. Horas após a publicação do decreto municipal de reabertura, alguns shoppings de Porto Alegre já começaram a comunicar os lojistas sobre a data prevista para a retomada das atividades. Entre os maiores centros de compras da capital, o Shopping Total, o Iguatemi e o Praia de Belas permitirão a reabertura a partir de sexta-feira com horários reduzidos e também com restrições em áreas de entretenimento. A preparação dos shoppings começou ainda no final de semana. A Ipiranga oferece condições exclusivas no abastecimento para os profissionais de saúde.
Acesse o site heróisabastecidos.ipiranga e saiba como participar. Trânsito. A Avenida Sertório tem congestionamento no sentido bairro Centro devido a acidente envolvendo carro e moto próximo à rua Piauí, no bairro Santa Maria Gorete. Tem acidente também na estrada Costa Gama com a estrada das Três Meninas e na Castelo Branco, próximo à Ponte do Guaíba, no sentido interior capital. Saída de Viamão também está congestionada devido ao caminhão da prefeitura com alerta sonoro sobre o isolamento social que está na Avenida Bento Gonçalves. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. 3 pessoas da mesma família foram mortas dentro de uma residência no bairro Edmundo Traem, em